Olá, pessoal do Papo no Ar, sou o Rafael trazendo mais um bloco de entrevistas aqui. Eu estou com o Carlos Leal e a Sinara Leal, que estão aqui para falar com a gente sobre o evento que vai acontecer agora, dia 30 de novembro, em Nós para Além de Nós. E o lançamento do livro também do Carlos, que é o Racismo versus o Antirracismo, né? Que é também o lançamento do livro dele. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Pedir para vocês se apresentarem também. Muito prazer. Obrigada pelo espaço. Eu sou atriz e produtora Sinara Leal, também idealizadora do Em Nós para Além de Nós, que vai acontecer no domingo no Mocabe. Então já fica aqui o convite para todos. Peguem seus ônibus de outros estados, venham, porque vai ser um domingo de celebração, né? Porque a gente sabe as dores que nos compõem, mas elas não nos definem. Então, a gente vai celebrar nossos corpos vivos, potentes, e principalmente contar o que a história não conta, exaltar os nossos povos que construíram nossos corpos, nossa ancestralidade que construiu esse Brasil. E nós, por sabermos que somos continuidade, então vamos celebrar em nós, para além de nós. Eu me chamo Carlos Leal, tenho 52 anos, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, crescido ao lado da vida inteira da minha irmã, e agora concluí um doutorado em filosofia recentemente. Tive a oportunidade de fazer uma adaptação da tese para um formato de livro, e nesse domingo vai ser a ocasião em que ele vai ser lançado também. Dia 30 não é só o evento e o lançamento do livro do seu irmão, mas também é o seu aniversário, não é? E como é que é poder comemorar mais um ciclo de vida, o lançamento do livro do seu irmão e todo o simbolismo por detrás desse evento? Você que é uma mulher negra, seu irmão também é um homem negro, ali o espaço da Gamboa, por mais que tenha sido um reduto ali da classe mais abastada na época, né, do Visconde de Mauá e tudo mais, depois tem ali muito próximo ali a religião ali do Museu dos Pretos Novos, entre outras coisas. Qual é todo esse simbolismo que tem? O local, seu aniversário, o lançamento do livro do seu irmão. Como é que é esse dia se transformar num algo muito mais potente? Você já respondeu. É exatamente isso. Acho que quando a gente celebra uma volta ao sol, né, a gente está renascendo. E que forma a gente quer renascer? Isso estava muito vivo em mim antes de fazer o aniversário. E tá sempre num ciclo repetitivo. Mais um aniversário. E esse chamado, eu recebi realmente um chamado. Especificamente do meu irmão, para estar junto com ele. Então, celebrar esse renascimento meu com o nascimento desse escritor tão potente e importante de ser lido, ouvido, que traz um olhar a partir de uma realidade que sempre vivemos, mas que precisa urgentemente ser olhada com mais profundidade. E aí, ali no Mocabe, é realmente um solo, um terreiro, né? Que eu chamo que o terreiro é um território de pertencimento, de história, de identidade. Então, são várias celebrações, né? Acho que a gente está trazendo à tona uma história que a história não conta, sabe? Então, a gente está celebrando vários acontecimentos. O meu aniversário, a Gamboa ser um território de resistência, nós sermos corpos de resistência, mas mais do que isso, de existência. Então, a gente entende que eu sei que a normalidade não vai dar conta de contemplar e legitimar a nossa existência. Então, cabe a nós
ocuparmos esses espaços, esse e qualquer outro espaço, mas a partir de nós, dos fundamentos de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Eu acho importante na sua fala uma coisa de trazer o que a história não conta. Pelo simples motivo, muito se fala pelo momento do país agora sobre isso vai entrar nos livros de história, a própria prisão, não tem como negar a prisão do Bolsonaro e tudo mais. Só que tem muita coisa sobre o povo negro que já é pacificado dentro da história, que as pessoas estudam dentro da academia e ainda não foram para os livros de história. Né? O Carlos, talvez, eu não sei se ele vai concordar comigo por ser da filosofia, mas tem muito uma questão dos gregos terem se apropriado da filosofia negra dentro do Egito, e é uma coisa que não está nos livros de história ainda. Eu falo muito para os colegas de profissão o seguinte, e aí eu vou até me permitir aqui talvez de estar errado, né? O professor de matemática, quando ele vai dar aula, o livro de matemática ele está completo. Agora, o professor de história, o professor de filosofia, ele está sempre tendo que buscar fora para trazer para o livro de história para dentro de sala de aula, porque muitos fatos ainda não estão dentro da sala de aula. Então, quando você diz de resgatar essa história que não está nos livros ou à vista de todo mundo, qual é a importância da filosofia resgatar isso e um evento como esse também resgatar e publicizar, né, essa história que já está sendo estudada, está sendo contada, mas numa área restrita, mas ainda não está sendo espalhada para o povo? Tem um provérbio que eu costumo citar que diz assim: enquanto os leões não aprenderem a falar, a história das caças glorificará o caçador, né? E ele indica que esse próprio fenômeno da historicidade está registrando o que, segundo esse provérbio, o caçador foi contando da sua experiência, né? Quando a gente se dá conta disso, ou quando a gente é provocado, e a gente já é provocado há muito tempo, a exemplo do que foi dito nesse samba da Marielle, né, da história que a história não conta, e vamos nos imaginar que num determinado momento a gente fala assim, tá bom, então agora nós vamos contar a nossa história. E aí eu te convidaria, conta então a história, porque ela não está lá, entende? Porque se foi o caçador que veio contando esse tempo todo, o que ficou registrado não foi a história do leão. Então, se a gente quer agora contar uma outra história, na verdade, construir, sabe? Uma outra história. E por que isso é importante? Isso é importante porque num determinado momento a gente começa a se dar conta que aquilo que a gente conhece como realidade não está explicado no mundo. Então, por exemplo, eu vou pegar um número concreto de uma informação concreta que eu coloquei no livro. Em 2022, quando o país fez o último censo, cruzando informações e obtendo informações sobre a realidade socioeconômica da população, identificou-se que 42 milhões de brasileiros negros viviam abaixo da linha da pobreza. 42 milhões, né? Paralelamente a isso, a gente também sabe que em 88 o racismo passou a ser crime, depois ainda foram criadas cotas, ou seja, a gente está vivendo uma realidade que parece que não cabe na mesma imagem, porque de um lado a gente tem um inegável avanço na pauta antirracista, iniciado com a abolição, que é um marco importantíssimo, e depois as demais conquistas, e até as mais recentes, que isso aqui é o programa de criação de cotas. Paralelamente a isso, a gente tem um contingente populacional negro crescente em condição de pobreza. E como é que a gente dá conta? Uma pergunta que eu mesmo vou responder. Como é que a gente vai dar conta de explicar esse dilema com as informações que temos? Como eu disse, eu mesmo vou responder, não tem como. Porque a história do caçador não vai dar conta de explicar como é que a gente pode estar avançando e regredindo ao mesmo tempo. Entende? Para que isso seja, para que a gente compreenda isso, a gente vai ter que buscar outros... Bom, isso não é um fenômeno sem explicação. Isso não veio do nada. Isso tem causas de produção, e essas causas são sociais. Essas causas só não estão exibidas num nexo de causal entre os fatos históricos contados pelos caçadores.
Mas se isso está imposto como realidade, porque não é uma imaginação minha, não é uma preocupação minha, são números levantados pelo próprio Brasil por meio do seu censo, né? Então, o que está faltando é só o conjunto de fatos que vão explicar isso, entendeu? Que vão ter isso como um efeito, né? Então, a gente, por exemplo, em 1872 foi quando o Brasil fez o primeiro censo. Na ocasião, tinham 5 milhões de negros e 5 milhões de brancos. Não foram contabilizados os povos originários deste lugar, que foi chamado de Brasil, né? Então, nesses 5 milhões de negros, 1 milhão eram escravizados, 3 milhões eram libertos. Passa-se esse tempo, né? E a gente tem hoje 42 milhões de negros vivendo abaixo da linha da pobreza. Eles não vieram de Marte, esses 42 milhões. Eles necessariamente têm um nexo causal que liga 5 milhões de negros em 1872 com 42 milhões de negros miseráveis na atualidade. Né? Só que quando a gente vai estudar a história contada pelos brancos, você vê lá descobrimento, política de colonização, vinda da família real, Reino Unido de Portugal, independência. Tudo isso está contando a história do caçador, porque por trás dessa história, oculto nessa história, tem uma série de outros fatos que estão se passando e que são esses fatos que vão fazer com que em 2025 nós sejamos 42 milhões de negros miseráveis. E eu vou fazer aqui uma provocação, porque sabendo sobre a mobilidade social e sabendo também que a estatística permite que a gente faça análise de cenários futuros, a gente segue com uma condição tal que daqui a 20 anos não serão 40 milhões de negros miseráveis, serão 45, mais 20, serão 50. E aí, nessa ocasião, ninguém mais vai estar chamando ninguém de macaco em lugar nenhum, nem em campo de futebol, nem em lugar nenhum. E a população negra vai estar crescente, cumprindo a profecia de miserabilidade imposta pelo próprio país. Então, esse foi o desafio que eu me coloquei no doutorado, que é responder a pergunta o que é antirracismo, mas não qualquer antirracismo, mas um antirracismo que possa desfazer essa profecia de miserabilidade da população negra no país. E a resposta que eu encontrei é um determinado tipo de reparação, entende? Mas você acha que... Aí vem um momento, talvez, de uma pergunta polêmica, eu vou tentar fazer de uma forma que não fique Não, errado. você pode fazer da forma que você quiser. A gente está... Vamos embora. É porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas gritando, eu sou antirracista, mas... Assim, não é uma coisa que não é uma coisa que a gente precisava ser, né? Já começa, acho que por aí, a gente tem que abominar qualquer tipo de coisa. Você acha que só ficando se declarando antirracista, mas é muito mais fácil do que realmente fazer alguma coisa de fato? Porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas falando que são, principalmente pessoas brancas, e o cara só fala, eu sou antirracista. E aí, cadê a conscientização da questão? Cadê o querer resolver as coisas? Porque às vezes acaba que as pessoas só querem se declarar algo, mas não agem para algo melhorar. Eu não sei se eu entendi certo a sua fala. Tem as políticas, tem tudo, mas parece que a coisa também não sai do lugar. A gente continua vendo pessoas que escapam pela tangente. Você está vendo que a pessoa está sendo nitidamente racista e acaba entrando em injúria. Você vai vendo sempre alguém escapando de uma coisa ou outra. Vendo muita pessoa falando que são antirracistas, mas não fazem nada. Você acredita que ainda tenha esse problema também no país? É muito fácil declarar algo, ser contra algo, mas quando vê o problema, eu viro meu rosto? Sim, eu acho que é bem isso. Mas eu acho que tem algo para a gente também compreender em nós mesmos, nós negros, né? Porque, em parte, é um dever nosso. Porque quem vai dizer o que é antirracismo? Né? Porque isso que você está chamando de um antirracismo de encenação, né? Ok, mas quem é que dá nome às coisas? Quem é que diz o que as coisas são? E a gente volta naquele mesmo ponto anterior, que é das próprias histórias. Então, eu acho que a primeira questão que é relevante, que a gente precisa ser capaz de enfrentar, é pensar o racismo enquanto um fenômeno, sabe? Não um fenômeno sem causa, mas justamente o oposto disso. Um fenômeno que tem causas e efeitos. Então, porque se eu for capaz de identificar isso dessa maneira, eu vou, então, me debruçar sobre o enfrentamento das causas deste fenômeno.
Porque é assim que todo e qualquer tratamento científico ou válido que a gente pretenda ver faz, né? E aí eu acho que esse é um ponto relevante, porque tem diversas coisas que a gente chama de racismo que eu estou defendendo que são efeitos do racismo. E é óbvio que a gente tem que combater, né? Imagina que você está com uma ficção... Por favor, do que você... Poderia dar um exemplo? Até para Tá. a pessoa que assistiu o vídeo ficar mais antenado também. Claro. Eu vou dar o exemplo, mas antes de dar o exemplo, eu vou deixar o convite para que as pessoas adquiram um livro e dizendo que tudo isso que eu vou falar e que venho falando está detalhadamente descrito lá. E que é um convite ao debate. É importante que as pessoas entendam esse debate e participem, né? Mas eu vou, então... Primeiro eu vou fazer uma analogia. Imagina que você está com uma infecção e você está com muita febre. É importante baixar a temperatura do seu corpo? É claro, mas a febre é um efeito. Mas você tem que baixar a temperatura do seu corpo. Tem que baixar. Mas se você não combater a infecção, isso pode não ser suficiente. É claro, teu corpo tem um sistema imunológico que vai combater por si. Mas se assim fosse, a gente não usava remédio, não tomava vacina, e não fazia tudo mais que precisa, porque a gente está sabendo que, para além dos efeitos, das consequências do mal-estar que eu estou enfrentando, não tem um milagre acontecendo, tem alguma coisa atacando o meu corpo, e essa temperatura alta, essa febre, é justamente a expressão desse combate. É por isso que a temperatura do meu corpo sobe, né? Bem, e é por isso que a gente, por exemplo, no caso da Covid, a gente tomou vacina. Também tomou e fez vários médicos, tratamentos paliativos e tudo mais era importante, né? E todos sabemos, desde sempre, tá com febre, tem que descansar, tem que comer bem, mas tem por vezes não é suficiente, porque às vezes é um quadro infeccioso que precisa de ajuda. Então você vai tomar um antibiótico, você vai fazer algum tratamento. Bom, no caso dos problemas sociais, o que a gente sente, em geral, são os efeitos também. Então, por exemplo, quando alguém quando alguém no campo de futebol grita da torcida para o Vinícius Júnior, macaco! Né? Aí o que a gente vê na semana seguinte, ou o que a gente tem visto, e isso é bom, é a CBF dizendo não ao racismo, a FIFA dizendo não ao racismo, a televisão dizendo não ao racismo. Pronto. Aí daqui a pouco vamos imaginar que todo mundo se convença e ninguém mais chame ninguém de macaco. Ok, como eu falei, já são 42 milhões de brasileiros negros que vivem abaixo da linha da pobreza. Se a gente considerar a taxa de crescimento econômico, positivo ou negativo, taxa de concentração de renda, maior ou menor, taxa de natalidade, especialmente na população mais carente, as barragens sociais que vão estabelecer facilidade ou dificuldade de acesso ao sistema regular de educação, ao emprego formal, tudo isso, quando eu construo uma análise de tendência futura, eu visualizo, não estou dizendo, no caso a estatística mostra que não serão daqui a 2 gerações 40 milhões de negros miseráveis, serão 50. E nesse futuro, onde serão 50 milhões, graças à campanha feita, ninguém mais vai chamar nenhum jogador negro de macaco. E aí a gente vai se perguntar, a gente vai dizer, então não tem mais racismo. Porque se o racismo era combatido com a frase chega de racismo, a frase de chega de racismo repercutiu, ninguém mais chama ninguém de macaco, não tem mais racismo. Tá bom, e agora como é que a gente explica que nesse país, hoje tem 42 milhões, daqui a 20 anos ou 30 anos, vão ter 50 milhões de negros, né? Porque você sabe qual é a cor de quem está limpando os vasos sanitários, quem é que está catando lixo na rua, quem é que está desempregado, quem é que está vendendo bala em sinal, quais são as crianças que a gente está pulando os corpos na calçada, e você e eu também sabemos qual é a cor do médico, qual é a cor da maioria dos advogados, qual é a cor dos 11 ministros do Supremo, qual é a cor de todos os governadores de estado desse país, qual é a cor da grande maioria dos prefeitos de todo o país, entende? Qual é a cor dos juízes. Então, ou seja, tem alguma coisa que ainda não está precisamente definida e essa coisa está desviando, mesmo em nós, aquilo que a gente está chamando de combate ao racismo. Não, eu acho não, é uma ótima provocação essa, porque é basicamente isso, a gente vê, de novo, vou falar, eu acredito que eu entendi, né? Você vê toda uma campanha, mas não tem a questão toda resolvida. Eu estava lendo um livro agora, na verdade eu estou lendo ele, que fala muito de uma questão do lugar onde você nasce também. Né? Você pode botar uma criança negra
eu não vou cair também só no estereótipo, até da própria, de uma classe média, talvez, uma criança branca da elite não tem as mesmas oportunidades, né? A gente tem um problema muito grande nesse país, e de novo eu falo, o que a Sinara falou, eu acho muito importante sobre uma questão disso, é contar a história que não está sendo contada. Acredito que o teu livro, o evento como um todo, espero que ele exploda e dê certo, porque ainda falta muita coisa para a gente saber, não é só ficar numa pontinha do iceberg, tem muito mais coisa para se debater, tem muito mais coisas para a gente entender. Eu fiz uma pós-graduação no Colégio Pedro II sobre ensino de história da África. Por isso que eu falei o que eu disse. Eu fiquei sabendo de coisas que minha formação em história não me trouxe. E cadê isso nos livros de história? Cadê isso sendo pautado na televisão? Né? Aproveitando, obviamente, e vou pedir para a Sinara falar isso, que ela vai poder responder muito melhor do que se eu tentasse responder. Eu estava elucubrando essa ideia esses dias. Acho sensacional nós termos filmes sobre ditadura militar. Acho sensacional mesmo. Mas cadê a vida daquele homem, daquela mulher preta durante o regime militar que também foi afetado por esse regime? Cadê a história daquela pessoa que não teve a sua poupança confiscada pelo Collor, mas o momento histórico do país também impactou na vida daquela pessoa? E aí eu queria saber de você, Sinara, exatamente isso. Cadê também a história das pessoas pretas no cinema, na série de televisão, no documentário até vou dizer que tem até mais, talvez, mas em qualquer outro lugar, saindo um pouco da questão da escravidão, da ditadura militar, mas pegando o dia comum daquela pessoa e como ela é impactada pelas questões sociais desse país. Porque para mim também falta muito isso, eu olhar uma história tipo da ditadura militar, mas pelo viés, eu vou dizer muito forçadamente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, no caso do Cidade de Deus. Por mais que não seja um filme sobre ditadura militar, ele se passa na época da ditadura militar e a gente vê como é que surge a Cidade de Deus, mas não é o foco do filme. Como é que... Cadê isso ainda na televisão, no cinema? Como é que você enxerga isso também como artista? Quem faz cultura são pessoas, né? Quem conta a história também são pessoas. Então, acredito que a gente primeiro precisa entender de onde a gente veio, para saber onde a gente está, para traçar para onde a gente vai, né? Isso que eu estou falando é um Sankofa, é um dos adinkras africanos, que é um pássaro que tem a cabeça que voa para frente, mas com a cabeça voltada para trás. Está sempre ressignificando a sua própria história, a sua própria existência, mas a partir de onde ele veio. E isso faz também com que a gente entenda que a gente nasceu num país colonizado. Então a gente vai ter que aprender a contar a nossa própria história. E aí a gente, aprendendo contando a nossa própria história, a gente deixa de ser objeto e passa a ser sujeito dela. E aí eu entendo como esse corpo feminino, o corpo de uma mulher preta, periférica, e entendo ele pertencente a esse mundo, e eu digo não aos atravessamentos de uma sociedade que inferioriza, que invisibiliza, que mata. Eu estou dizendo, eu estou fazendo política além de cultura. Eu estou trazendo um posicionamento para além do artista, né? E aí eu falo e aí eu me posiciono nesse lugar, e aí eu também trago para essas mulheres, através desses personagens, que a gente precisa não silenciar. E aí o número aumenta quando você vê uma cena
que uma mulher faz uma ligação, né, faz o gesto de denúncia, de pedido de socorro. Então, o quanto isso ainda é urgente a gente ver esse corpo que precisa ser legitimado, sabe? O quanto é importante nós artistas ocuparmos esses lugares, todos os lugares, de todos e qualquer personagem, contando todas e qualquer histórias, as nossas, mas essas que os nossos corpos ainda não acessam, que são carreiras, como eu fiz recentemente, uma advogada, como eu fiz uma médica na divisão. Quando eu fui convidada para fazer essa médica, nem eu acreditei que era possível eu fazer essa médica, né? Eu achei que eu estava indo lá fazer teste para ser a mulher do traficante. Então, a gente eu digo por mim, fui construindo isso, essa história de mulher preta pertencente, através dessa identidade, dessa história que ainda não foi contada. Então, por isso, é urgente a gente trazer projetos, eventos como esse, para a gente não seguir a história do caçador, sabe? E seguir, né, não só não seguir, avançar de um corpo mais consistente, pertencente, de uma história para ocupar de si mesmo e honrando verdadeiramente, em presença, quando a gente diz não a determinados personagens, não, esse corpo você não toca, porque ele é meu e eu não quero. Quando eu digo que sim, eu vou fazer determinados personagens, porque a gente precisa legitimar também quem veio antes de nós, os povos escravizados. A escravização não é para a gente não contar as nossas dores. Elas existiram e foi a partir dela. Então, se a gente, no difícil, fez e faz, mesmo no difícil, imagina se não fosse, sabe? Olha o que a gente traz para o mundo como conhecimento, como cultura, mesmo nesse processo de inferiorização, de invisibilidade. Então, para mim, como artista, é inviável não pensar, não ressignificar, não alterar mesmo a história que chega até a mim, às vezes até em cena, em contribuir socialmente para quem vai estar em casa e vai ouvir cada frase, cada palavra que eu vou dizer, porque isso vai impactar a história desse país. Não, e eventos como Em Nós para Além de Nós são importantes também por causa disso, né? Porque foi o que você disse, é um momento das pessoas, porque, mais uma vez, né, o local escolhido é muito interessante, né? Você tem todo um tour ali, não é a vida é feita de símbolos também, né? Então, escolher aquele local perto da Pedra do Sal tem todo um significado. O bairro ali, querendo ou não, tem todo um significado. E vocês podem falar o que as pessoas que, a partir das 11 horas, vão ao evento, o que elas vão encontrar lá, né? E sempre deixar claro para você que está assistindo esse programa, pessoal, as coisas funcionam quando a gente dá força. Então, prestigie, né? É isso, você vai até o local, você vai ver cultura, você vai ver pessoas, você vai estar conhecendo a sua cidade, por incrível que pareça, parece que não, mas tem muitas pessoas que às vezes não foram ao centro da cidade, ou se foram ao centro da cidade, não conhecem a parte da Gamboa. É isso. O que as pessoas que vão ao domingo vão encontrar no dia 30 no evento a partir das 11 horas da manhã? Eu gosto quando a Sinara fala em celebração, né? Porque eu acho que é bem isso. É o que vai acontecer nesse domingo. Às 11 horas da manhã tem um cortejo. O Mucabe fica numa região muito próxima de uma praça chamada Praça da Harmonia. Então vai ter um pequeno cortejo da Praça da Harmonia até o Mucabe, levando as pessoas para lá. Aí, meio-dia, a gente vai estar oferecendo uma feijoada feita por nós mesmos e com valor colaborativo. E aí, às 2 horas da tarde, ocorre o lançamento do livro numa atividade que vai acontecer conjuntamente
com o Bloco Orumilá, que é um bloco afro da cidade do Rio de Janeiro, já tem 36 anos, que tem uma história muito bonita. E depois disso, Sinara, segue contando, por favor. A programação é tão grande que depois disso a gente segue para uma roda de jongo, que convidam as pessoas para experimentarem, para viverem essa experiência histórica que é o jongo. Depois a gente segue para uma apresentação de Xequerê feminino, de uma roda que eu faço parte, e entrega para uma roda de samba formada por mulheres, onde vão reunir vozes de vários grupos de samba liderado por outras mulheres que têm como legado levar a sua voz, o samba, honrar a Tia Seata e tantas outras mulheres que têm o samba como legado. E a gente segue paralelamente, tem a feira de gastronomia preta, empreendedores também vendendo a sua arte, apresentando para o mundo. Temos também contação de história, com a Verônica Bonfim, uma grandíssima artista, o Vini, que é um grandíssimo artista do próprio Vidigal, que vai estar lá fazendo atividades artísticas com as crianças também. E encerramos a programação com um delicioso, incrível baile charme, que eu digo, tem a célebre frase, né? Nossos passos vêm de longe, mas eles estão aqui hoje, vão estar no domingo, e estão aqui hoje também para dançar e celebrar temos chegado até aqui num solo tão sagrado mesmo, historicamente, porque ali passa também o VLT, e nessa obra foi descoberto covas rasas, onde ossadas, por isso existe o Instituto dos Pretos Novos, né? Então são covas do Cais Valongo, então são covas rasas onde ossadas foram descobertas ali por causa de uma obra, de uma modernização que foi o VLT. Então, assim, a gente traz a história viva, literalmente, a história viva, potente, chamando a gente para continuar, mais do que resistir, mas existir, com bem viver, com coletividade. Você começa às 11 e vai mais ou menos até que horas? Até às 8 da noite. Até às 8 da noite. Até às 8 da noite. Eu estou perguntando isso da hora até que horas vai, pelo seguinte... Eu espero que seja porque você vai também lá, né? Não, sim, eu vou tentar ir, porque o que acontece, era isso que eu ia falar, né? Você que tem filho também tem programação para criança, né? Então, tipo, que assim, é isso, tipo, eu e minha esposa, a gente sempre procura um restaurante que tem área kids, né? Então, tipo assim, sempre tem que ter uma programação para criança também. Não, eu falo muito para amigos e tudo mais. Cara, eu nunca fui a Paris, adoraria ir a Paris, adoraria ir ao Japão, que às vezes a gente fala assim, eu fui a Paris, eu fui a Notre Dame, eu fui ao Moulin Rouge, mas eu moro no Rio de Janeiro. Olha esse local histórico que tem, né? E essa falta de desejo, talvez, de conhecer a cidade que a gente nasceu, né? O famoso turistar pela cidade, que ir para o Cristo Redentor, para mim, é caro e tudo bem, mas são as vielas do centro da cidade que você não imagina o que aconteceu, né? O quanto que, às vezes, a gente está num local histórico e está clamando pelo local histórico dos outros, né? De poder ir para um outro local. Eu quero fazer mais uma pergunta na questão do Carlos, que a Sinara falou que eu acho importante. Ela falou, eu interpretei uma advogada, né? Como é que é fazer um doutorado de filosofia? E aí eu vou supor isso, porque geralmente houve já um debate desse, eu participei, e talvez ser o único homem negro ou a pessoa negra na sala. Porque por mais que a gente pense sempre na medicina, na medicina, no direito, nas ciências humanas também, às vezes, a gente, dependendo do degrau que a gente alcança, é difícil a gente encontrar homens e mulheres negras também em certos locais. Como é que é ser um homem negro dentro da universidade com um doutorado?
Porque, de novo, médico, a gente vê aquela famosa foto de medicina do final do ano, os formandos, não tem, às vezes, quando tem um ou dois negros. Como é que estar numa faculdade de filosofia e talvez ser, eu estou supondo, vou pedir para você responder, obviamente, já estou sendo muito prolixo aqui, ser talvez o único homem negro ou a pessoa negra em sala de aula? Eu vou responder fazendo o que eu estou fazendo desde o começo, que é com a história, né? A minha primeira graduação foi em Física, na UERJ. Lá em 90 e pouquinho, depois saindo do quartel, né? Prestação de serviço militar obrigatório. Também, que é uma outra área que a gente quase não encontra pessoas negras, né? Sim, quase não encontra. E aí, isso que eu ia falar, quando em 93, né, eu entro na UERJ, claro que tinham pessoas negras lá, limpando, fazendo segurança, né, pedindo coisas na porta, e até alguns alunos, mas professor você quase não tinha, mas mesmo dentro dos alunos a quantidade era pequena e, como você bem destacou, especialmente em alguns cursos, né? E aí, passa uma década, eu entro para fazer Direito na UFRJ. Aí, novamente, assim, um espaço bem branco, talvez ia num prédio separado, o Direito da UFRJ não fica no fundão, ele fica ali no centro da cidade, então, bem branco. E aí, eu já cursando Direito, a UERJ implementa, eu estava na UFRJ, a UERJ implementa pioneiramente o regime de cotas, né? E aí você começa a ver, primeiramente na UERJ, a aparição de pessoas negras numa frequência diferente, né? Aí quando passa mais uma década, porque eu já estou coroa e eu conto já o tempo em década, eu ingresso para fazer mestrado inicialmente em filosofia, e aí já tinha um montão de gente negra, sabe? Então, quando eu estou nesse meu período agora final, quando eu concluo o doutorado, eu não era o único negro fazendo doutorado em filosofia, não. Já tinham outros, sabe? E se eu comparar, então, com o tempo ou seja, 30 anos atrás, quando eu ingressei na universidade, pela primeira universidade pública, na primeira vez lá na UERJ, aí, assim, nem sei por quanto a gente precisaria multiplicar, porque você anda hoje nos corredores da UFRJ, você vê cabelos blacks, sabe? Você vê pessoas pretas expressando a sua própria negritude, ou seja, não é só a pessoa negra, mas ela também está expressando a negritude dela, ela está botando o corpo dela enquanto corpo negro nesse espaço que estava tão acostumado a só ter pessoas brancas, né? Então, eu acho que já não é mais Assim, rapidamente, a gente teve um impacto muito grande por conta do regime de cotas, que já vai fazer aí já 2010, né? Ou seja, já tem mais de 10 anos, 2012, 2013, a gente já tem mais de uma década que, pelo menos no governo federal, institui isso como lei, né? Então, eu acho que isso favorece muito. Mas eu acho que isso também direciona, né? Porque eu, como corpo negro na UFRJ, eu não só entro na UFRJ e isso modifica a mim. Eu entro na UFRJ e isso modifica a UFRJ. Porque agora eu chego pro professor doutorado e falo assim, não, sabe? Não foi isso, não. Não é assim, não. Não, eu não quero saber da estética no segundo período da modernidade, não. Eu quero saber porque... E aí, assim, porque quem sou eu, sabe? Quem somos nós? O que nós pensamos sobre nós mesmos? O que a gente pensa sobre o lugar que a gente vive? Porque se não for para fazer isso, para quem serve a filosofia? Sabe? Então, a entrada dos negros também na universidade impactou também a própria universidade. Porque agora... Sim, o currículo, mas também na abordagem e o conteúdo, a abertura dos temas, sabe? Eu acho que aquilo que a filosofia, de repente, por muito tempo gostou de fazer, que é de repente, uma elucubração abstrata sobre determinado tema ou questão, e agora, minimamente, está disputando espaço com a discussão do tempo de hoje, sabe? Porque, peraí, a filosofia tem que dar conta das questões do nós, sabe? O que eu sou, e eu sou e penso o quê, penso como, penso sobre você, que é alguma coisa também. Enfim, todas as vertentes da filosofia precisam discutir o real também, né? Então, eu acho que para mim, foi uma mudança, tá na universidade no tempo de hoje, mas eu diria que para a universidade também foi uma mudança eu estar lá hoje e as outras pessoas negras, sabe? Não, sim. Eu vou voltar com o que eu disse logo no início. Eu acho muito importante
a gente trazer as histórias, que foi o que a Sinara falou, não contadas. E sempre que eu posso, eu falo isso. Hoje eu não sou um homem negro retinto, eu sou um homem moreno, né? Eu sou o famoso pardo, né? E hoje meu filho, né? Minha esposa é uma mulher branca, meu filho é pardo também. E aí eu insisto muito aqui com ele, né? De trazer uma literatura para ele que ele veja personagens negros, sejam homens, sejam mulheres. E aí ele veio aqui, eu nem sei se ele levou, acabei esquecendo de perguntar isso para ele. Ele falou assim: "Ô pai, eu posso levar esse livro aqui do Martin Luther King e do Nelson Mandela para o colégio para mostrar para a professora?" Eu falei: "Pode. Por que tu não vai levar?", né? No primeiro ano ele podia levar livro para rodar, né? Ser um livro volante. Foi o livro do Emicida Moras, falando sobre o cabelo e tudo mais. Então, é aquele papel de você já construir aquela sementezinha na criança, para aquela criança levar aquilo para outras pessoas, você vai conversando, trazendo essa história para as pessoas conhecerem, às vezes outras pessoas negras que não conhecem também a história, pessoas brancas, seja quem for. E, de novo, eu acredito que esse evento é importante por causa disso. Primeiro, para você conhecer a sua cidade, porque muitas pessoas não conhecem a sua própria cidade. Segundo, para você conhecer as pessoas da sua cidade, né? Conhecer um pouco da sua cultura. Porque foi o que você disse, eu não tenho só a cultura do caçador, né? Nas palavras que a gente fala, tem coisas em Yorubá, a religião que muita gente pratica no país, vem de África. É isso, e tem a cultura que a gente criou aqui também, né? Então, eu acho muito importante. E para a gente finalizar, até para eu não ficar, né, me tomando aqui, enrolar e tudo mais, perguntar para a Sinara o seguinte: como é que fica sendo ambicioso com o seu evento e com o do Carlos? Já tem uma programação para ano que vem? Já tem essa vontade do ano que vem? Uma coisa que é importante também, a gente está no mês da consciência negra e o evento, querendo ou não, acaba fechando o mês ali. Mais uma questão simbólica também. Tem uma pretensão para ano que vem? Tem uma pretensão para um outro evento que seria importante debater com a cidade e com a população? Tem já esse desejo de pensar para frente? Eu acho que nada é por acaso. A gente fechar o novembro com o nome Em Nós para Além de Nós. Então, é um chamado, é um convite para a gente transcender o novembro, sairmos do novembro, transcendermos os espaços e ocupar todos os espaços. Eu sou e sempre fui sonhadora, né? Nasci com o sonho de ser bailarina. Então, eu acredito de verdade que esse projeto nasceu para sair da caixinha e fazer com que as pessoas conheçam a sua própria história, a sua identidade como país. Então, para isso, a gente precisa percorrer o país e, digo mais, a gente precisa percorrer o mundo, porque eu vejo a gente saindo do país literalmente com esse evento, mas eu acho que a gente precisa trazer a nossa própria história para dentro de nós, olhar para dentro, e ele tem essa função mesmo. Eu fico feliz que muitas pessoas veem esse projeto assim, né? Então, é um chamado já para que a gente expanda e siga levando tudo o que a gente está trazendo para o domingo para além de domingo. Pedir para você mostrar o livro também que você vai estar lançando nesse domingo, se você também pode falar o valor dele e aonde que as pessoas podem encontrar fora do evento também. O livro, ele vai estar sendo vendido no dia, que é o grande evento de lançamento. O valor dele é R$70 e você também pode adquiri-lo desde já no meu Instagram. Então, vou fazer aqui uma propaganda, né? Carlos Leal, 1973, que é o meu ano de nascimento. E lá tem um link na bio
que você clica, entra numa lojinha online, onde você adquire seu exemplar e depois eu cuido de tudo para ele chegar na sua residência. Mas, se você também preferir comprar e receber lá no dia, pode. Ou se você quiser só comprar no dia, também vai ser uma alegria. Talvez seja mais importante ainda que você esteja lá no próprio domingo. Então é isso, pessoal. Agradecer ao Carlos e a Sinara essa entrevista muito rápida para bater esse papo, para divulgar esse evento, que eu vou correr para editar esse vídeo, para estar lançando amanhã ainda no Papo no Ar, para chegar a mais pessoas possíveis que moram no Rio de Janeiro ou que estejam de passagem pelo Rio, para não deixar de dia 30, a partir das 11 horas da manhã, tá lá pela região da Gamboa, para aproveitar esse evento que é aquilo. Uma coisa que eu defendo muito é as pessoas tomarem os espaços urbanos de novo da cidade, andando, passeando, conhecendo a cidade, porque isso é importante para a gente como cidadãos e para a cidade como um todo, que a gente tome esses espaços, né? Foi um prazer conversar com vocês. Meu muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E é isso. Muito obrigado, pessoal. E é isso mesmo. Obrigado, tá bom? Beijo, obrigada. Até domingo. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.